Bem, nosso trabalho final da disciplina consiste no desenvolvimento de um serviço web semântico usando o OWS, de um dispositivo físico, né, um dispositivo da internet das coisas, onde a gente faz a leitura de um sensor de temperatura, né, a gente obtém a temperatura desse sensor. Esse trabalho aí faz parte do projeto Smart UFMA, desenvolvido pelo professor Cássio Prazeres, né, como mostra aqui esse dashboard. A gente tem uma série de sensores instalados na sala 2001 do Instituto de Matemática, e utilizamos o sensor de temperatura, que é um sensor específico, para desenvolver esse projeto. Então a gente pegou a temperatura dessa sala com esse sensor, né, que esse sensor está associado a um Arduino, que se encontra justamente aqui como mostra a câmera aqui junto da porta. E tem um Arduino que, dentro da infraestrutura que a gente já desenvolveu e apresentou já em outros em trabalhos anteriores, a gente tem a obtenção de um serviço web que retorna a temperatura dessa sala. Que esse serviço é um serviço RESTful. Aqui nessa página, deixa eu retornar aqui, a gente pode ver uma listagem de todos os serviços que estão instalados na sala. Então tem todos aqui, tem serviços de câmera, umidade, gás, se a porta está aberta, fechada, ar-condicionado, as lâmpadas. Então aqui entre serviços são de atuadores e sensores. Então a gente vai se dedicar a esse serviço exclusivamente, que possui sua descrição WDL nesse endereço. Então se a gente clicar aqui, a gente vai ver a descrição sintática desse serviço, que justamente é um serviço muito simples, onde é executado um método GET nesse endereço e ele vai retornar em formato JSON a temperatura. Ou seja, não existe parâmetros de entrada, porque a gente só quer obter a temperatura da sala, então é um serviço relativamente simples. Então se a gente pegar esse path aqui e utilizar a gente vai obter a temperatura da sala com esse retorno aqui. Então, o que consiste o nosso trabalho? A gente veio desenvolvendo essa infraestrutura durante o projeto, né, que não é propriamente o trabalho da disciplina, mas a gente reutilizou isso aqui e, a partir dessa descrição WADL, a gente montou um serviço web semântico usando o OWS para aplicar essa infraestrutura. Isso foi feito de que forma? A gente pegou um documento, já trabalhamos em outros momentos com o OWS, né? Então peguei um documento padrão e a gente manualmente foi fazendo essa alteração e adaptando o OWS para esse serviço que a gente quer. Então, primeiramente, assim, é importante a gente fazer uma observação, porque o OWS, seu formato padrão, ele não dá suporte a serviços RESTful ou serviços escritos com WADL. Então a gente utilizou um trabalho que isso está referenciado no nosso artigo, não um trabalho de uma tese de uma dissertação de mestrado, onde define-se uma extensão ao WLS, né, o ground, inserindo um novo ground que é chamado RESTful Ground, que é para de suporte a serviços RESTful. Então ele é feito, o Otávio, né, Otávio Freitas, né, que fez mestrado na USP, propõe isso, e ele define essa extensão, que é definida nesse endereço aqui. A gente pegou localmente, ele aqui faz a definição de toda a ontologia que vai se estender. E basicamente ela segue mais ou menos o mesmo raciocínio do que serviços WSDL. Então o que a gente vai fazer, basicamente, no documento aqui WS, a gente vai referenciar qual o arquivo WADL, né, da mesma forma como é feito com WSDL, né, e a gente vai correlacionar o que é entrada no WADL com o que é entrada no process do OWLS, e o que é saída do WADL com o que é entrada, ou seja, o que é parâmetro e o que é resposta. A gente faz essa correlação e aí é feito o serviço. Então, nesse contexto, né, a gente vai fazer esse import aqui, que é um pouco diferente dos normais. A gente tem outros imports básicos, né, o service, o process e o profile, né, o ground, que definem a linguagem. Então, observe que todos a gente está usando localhost, porque a gente estava tendo um problema de endereço com a biblioteca. Então, a biblioteca, o site oficial dela não estava funcionando corretamente, então a gente teve que fazer esse tipo de solução aqui para conseguir executar, né? Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. Então definimos um serviço, né?
o profile, o process e o ground. O profile a gente vai declarar o que o serviço faz. Então, dar um nome ao serviço, uma descrição e apresentar as entradas e saídas. Ora, nosso serviço é um sensor que a gente só vai fazer um get no ORI e obter a temperatura. Então, a gente não possui nenhum parâmetro de entrada. Nossos parâmetros são só de saída. Então, nosso serviço não vai possuir saídas ou entradas. Então, ele só vai ter somente saídas. Então, a gente referencia aqui que a gente tem hasOutput definido por esse cara aqui. Se a gente for lá, a gente vai encontrar aqui justamente esse elemento, que ele está definido usando a ontologia do DBpedia, né? Tem uma ontologia que define o que é uma temperatura. Então a gente usa isso aqui para... Isso aqui vai servir para elementos se a gente for fazer descoberta automatizada, se a gente for fazer alguma composição com esse serviço, isso aqui vai ser extremamente útil, porque é através dessa ontologia que ele vai saber o que é essa temperatura, né? O computador vai ter uma compreensão semântica do que se trata esse tipo de dado. Já embaixo no ground a gente vai usar o WADL ground. Observe que a gente vai fazer aqui, ó, RESTful WADL ground, que justamente a gente vai passar a usar essa extensão que o Otávio fez. E aí a gente vai definir o arquivo WADL que a gente está usando, né? Então, deixa eu abrir ele aqui, está aqui na outra aba. Então aqui no WADL a gente vai ter um response, um método get e um response que vai justamente retornar, ele só vai ter uma temperatura que retorna um JSON. Então observe bem esse ID aqui, temp, que ele vai ser importante porque a gente vai usar ele aqui, ó. Então a gente vai fazer um mapeamento, que é esse mapeamento entre o ground, o elemento WADL e o elemento do process que a gente quer relacionar. Então a gente vai fazer esse relacionamento, ó. Ground OWLS parâmetro, a gente referenciar em underline temp, que é justamente o cara do ground aqui, a saída, ou do process, a saída. E já do outro lado a gente vai referenciar o carinha do que está lá no WADL, o temp. Então, feita essa correlação, o serviço ele vai conseguir executar de forma somente através dessa leitura desse documento. E aí a gente vai para a parte da API, então. Na OWLS API, a gente teve que fazer alguns trabalhos em cima dela, né, que realmente resultaram em algum esforço grande. Primeiro foi que a API ela não estava funcionando corretamente, porque as ontologias que davam suporte, né, ao uso da API, os endereços dela não estavam funcionando. Então a gente teve que baixar o código e sair manualmente modificando essas APIs para localhost, ou essas ontologias para localhost. Então baixamos as ontologias, botamos um servidor web dentro do computador aqui e fizemos isso. Dado esse processo, né, que foi um pouco complicado até descobrir esses problemas e tal, e todos os endereços API é bastante grande, a gente partiu para o segundo passo, que foi incluir a biblioteca REST, que desse suporte à extensão que o Otávio propôs, né? Ou seja, a extensão de ter um ground para serviço REST. Então, isso foi resultado também de um outro trabalho de mestrado. Coincidentemente, o aluno se chama Otávio também, mas foi da Federal de Goiás. É Otávio Calçaça, alguma coisa assim. E ele, nesse trabalho, ele desenvolveu, implementou a extensão proposta pelo Otávio Freitas em AWS, mas ele tinha essa API disponível na internet e a gente pegou e unificou ela junto na nossa versão aqui. Isso também teve alguns trabalhos, porque algumas bibliotecas não estavam disponíveis de forma correta, então a gente teve que fazer um certo esforço, corrigir algumas coisas, se algumas questões estavam incompletas no código dele, a gente teve que acabar resolvendo alguns problemas para tornar esse funcionamento completo. Dado todo esse trabalho, a gente foi executar o nosso serviço. Então a gente monta nossa descrição e aí a gente vai fazer nesse código de exemplo aqui, a gente faz essa execução de fato. Então a gente vai passar nosso URI, endereço, que é justamente o endereço do serviço que a gente descreveu. O serviço que a gente descreveu aqui, então esse endereço. A gente vai botar ele aqui, vai ler o serviço, né, read service, passando a URI, né, para ele jogar isso na base de conhecimento. E dado o serviço a gente vai pegar o processo, porque apesar de ser o ground, o elemento que diz como executar o serviço, né, que contém as informações de fato para executar o serviço, a gente faz a chamada de execução a partir do process. Então, antes disso a gente vai definir as entradas e saídas. Então, mas nosso serviço não tem nenhuma entrada, mas da biblioteca de certa forma a gente tem que fazer um vetor vazio de entradas. Então ele faz um vetor desse aqui, que é uma classe que ele criou propriamente para isso.
que a biblioteca tem. Então a gente faz esse vetor vazio, né, que tem alguns exemplos que estariam de entrada de outros exemplos, mas isso aqui não está sendo usado. E a gente vai criar um vetor de saídas, que esse vetor de saídas ele vai receber a execução. Então a gente faz um exec, que é um motor de execução, né, um Process Execution Engine, um motor de execução. E a gente vai passar o process, as entradas e a base de conhecimento que tem a leitura do serviço. E aí, dado isso aqui, o retorno dessa função ela vai chamar o output. Então daí a gente só precisa fazer isso. É interessante a gente observar porque a gente não vai... Isso aqui, esse processo, ele vai ser o mesmo para independente do tipo de serviço que a gente estiver tratando. Se a gente estiver tratando de serviço RESTful, se a gente estiver tratando de serviço WADL ou WSDL, qualquer P2P, qualquer outro serviço que tenha algum tipo de implementação pelo OWLS. E aí, basicamente o que a gente faz aqui, a gente pega as saídas e pega o valor dela, da saída getValue. A gente pode pegar o valor de cada saída. Nos casos, como só tem uma saída só, então a gente só vai pegar uma única saída e vai imprimir esse valor de saída. Simplesmente a gente não vai fazer nenhum tratamento, só quer pegar essa saída e imprimir. Então vamos executar isso aqui para a gente ver como é que fica esse processo. Ops, ele deu um errozinho aqui, eventualmente acontece esse erro, o serviço aqui não retorna logo, né, esse valor, mas vou repetir a execução. Pronto, ok. Então ele vai fazendo aqui primeiro uma leitura, né? Tem alguns errozinhos, porque são algumas questões do XML que foram definidas, que tinham alguns erros, que da ontologia que ele definiu. Ele vai fazer todas as leituras e aí vai iniciar o processo do serviço. Então o Atomic Process, definido por esse cara aqui, onde tem nenhuma entrada e uma única saída que se chama temperatura. Ok. Aí ele vai iniciar o processo para pegar o WADL, né? Então no funcionamento interno da API, ele faz esse procedimento. E aí em seguida a gente vai relacionar, ele vai executar o serviço e vai nos mostrar a saída que a gente está imprimindo aqui. Então ele vai mostrar a temperatura, retorna um JSON de... Ele faz aqui, né, ele põe no formato XML, onde tem a unidade Celsius e o grau 27. Então, aqui ele executou o serviço de forma automática, né, sem a gente precisar ter um conhecimento prévio da tecnologia que está usando. Isso é bastante interessante quando a gente vai trabalhar com composições de serviço, né, então a gente poderia usar esse serviço no cenário de composição e permitir que o computador faça isso de modo com um certo grau de automatização. O uso de descoberta de serviço, a gente quer um serviço, descobrir se tem um serviço disponível que nos retorne essa informação, então isso aqui pode ser usado. Então, no contexto de internet das coisas, qual é o interesse de fazer isso? A gente pode, de modo que, dado que você entra no ambiente e você tem todas as descrições do serviço, semântica dos serviços que fazem, você automaticamente pode se construir aplicações a partir disso, né, que é parte do resultado, que é um dos interesses do resultado do meu trabalho, é fazer isso, a gente poder gerar composições de forma automatizada. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado.